Graça e paz, irmãos, bom dia. A palavra que eu quero compartilhar com vocês hoje está lá no livro de Mateus, capítulo 18, eu vou ler a partir do versículo 21. Mas antes de iniciar com essa leitura, eu gostaria de falar um trecho de uma oração que certamente você já fez. Em algum momento da sua vida, com certeza você já fez e você conhece. Essa oração tá lá no capítulo 6 de Mateus e o verso 12. Você logo vai reconhecer que diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. No 14 desse mesmo capítulo 6 diz assim: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E aí, irmãos, à luz desse texto aqui, desses versículos que eu li com vocês, eu gostaria de que vocês abrissem lá no capítulo 18, o versículo é a partir do 21. É um texto longo, então para que essa mensagem não fique muito extensa, eu vou resumir do que se trata, né? Ela diz assim, o título, fala que é a parábola do servo impiedoso. E aí Jesus conta uma parábola de um rei que decide acertar contas com os seus servos, e aí no versículo 23 diz assim: por isso o reino dos céus é como um rei que deseja acertar a conta com os seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantidade de prata. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele e sua mulher e os seus filhos e tudo o que ele possuísse fossem vendidos para pagar a dívida. 26. O servo prostrou-se diante dele e lhe implorou: tem paciência comigo, e eu pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele e cancelou a dívida e o deixou ir. Mas quando aquele servo saiu, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrou-lhe pelo pescoço e começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que me deve. Então o seu conservo caiu de joelhos e implorou-lhe: tenha paciência comigo e eu lhe pagarei. Mas ele não quis, antes saiu e mandou lançá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Eu paro por aqui. Irmãos, esse é um texto que eu li e eu confesso para vocês que o Senhor foi me tratando, foi falando, o Espírito Santo ministrando, porque eu fiz questão de ler para vocês ali um trecho da oração do Pai Nosso, porque certamente, assim como eu disse, eu e você já fizemos essa oração. E esse versículo 12 dessa oração, quando a gente fala: perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como como eu perdoo quem me deve, a gente está pedindo para o Senhor: Senhor, me trata como eu trato o meu irmão. E aí, esse texto de Mateus no capítulo 18, que vem contar essa parábola desse servo impiedoso, que viveu uma situação a qual ele precisava do perdão de uma dívida, pois ele não tinha como pagar aquela dívida, e quando ele clama esse perdão, diz que o rei, o próprio texto diz, lhe perdoa, porque teve compaixão dele. Mas o mesmo texto diz que assim que ele sai da presença desse rei, ele encontra alguém que devia muito menos, porque o texto fala assim que não fala a quantia exata a qual ele devia para aquele rei, mas diz que é uma quantia muito grande. Já com aquele que devia para ele, é falado que é 100 denários ali. E quando ele tem a oportunidade de agir com compaixão, já que ele havia sido tratado dessa forma, não é assim que ele age. E eu confesso para vocês que o Senhor
ministrou muito na minha vida a respeito desse texto e que eu quero compartilhar com vocês, que você seja ministrado também, irmãos. Quantas vezes nós fazemos orações ao Senhor, nós pedimos que o Senhor nos perdoe quando nós erramos, mas quando alguém falha com a gente, quando alguém peca contra a gente, nós não agimos da mesma forma. Parece que é assim, quando é um relacionamento que eu posso dizer vertical entre nós e o Senhor, nós agimos de uma forma. Nós pedimos, nós clamamos, nós pedimos que Ele haja com misericórdia, mas quando nós temos a oportunidade de agir na horizontal, que seja com quem está do nosso lado, nós não agimos dessa forma. Um modelo muito prático disso tá lá no livro de Jonas, a situação que Jonas viveu. A palavra diz que o Senhor incumbiu de Jonas e levar uma palavra para o povo de Nínive. E Jonas não quis obedecer. Jonas foge da presença do Senhor. Jonas pega um barco para tentar ir para um lugar onde ele não poderia ser achado. Ele desobedece a uma ordem que o Senhor havia dado para ele. E aí, num momento que ele percebeu que não tinha como ele escapar das mãos do Senhor, que é quando acontece toda aquela situação no barco, onde ele é lançado ao mar, e aí a palavra diz que um grande peixe o engole, e aí no ventre daquele grande peixe, Jonas faz uma oração. Ele mesmo diz, tá aqui, irmãos, eu gostaria até de ler, que diz assim, no 2:2, em meu desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre da morte gritei por socorro, e ouvistes o meu clamor. Então Jonas, quando ele está naquela situação dentro do ventre, né, daquele grande peixe, ele está desesperado, ele faz uma oração. E ele mesmo declara que o Senhor o ouviu, teve misericórdia dele, deu uma chance para ele. Então, finalmente, ele vai lá para Nínive para pregar, para falar do evangelho, para pregar uma palavra que geraria mais tarde um arrependimento para aquele povo. Só que esse mesmo Jonas, que aqui pede que o Senhor, clama que o Senhor tenha piedade dele, e aí o Senhor ouve a oração dele, lá no versículo 4, quando ele leva essa mensagem, e o povo da cidade fica sabendo que eles iriam morrer por conta dos pecados dele, a palavra diz que o rei daquela cidade proclamou um jejum, trocou as suas vestes, e que eles oraram e se arrependeram do mal que eles estavam cometendo durante todo aquele tempo. E a palavra diz que o Senhor se arrependeu do mal que ele planejava contra aquela cidade. E ele perdoa todos os ninivitas que ali estavam. E Jonas, ele fica irado por isso. Porque ele diz, eu sabia, é por isso que eu não queria vir. Porque eu sabia que o Senhor iria perdoar esse povo. Eu sabia que o Senhor iria ouvir a oração desse povo que se arrependeu. Então, olha o contraste que a gente tem, que muito nos revela acerca dessa palavra que eu li. A gente, quando se trata de nós queremos receber um tratamento. Mas quando chega a hora de nós tratarmos da forma com que nós fomos tratados, muitas vezes nós não agimos assim. Eu posso dizer para vocês, irmãos, que o Senhor tem falado comigo, que muitas vezes eu tenho errado tenho falhado nesse sentido, né? De achar que eu preciso do perdão do Senhor, mas quando eu tenho que perdoar, eu não quero perdoar. Então, irmãos, certamente você já fez essa oração do Pai Nosso, e uma vez que nós fizemos, não tem como, não vai ser anulada essa oração. Você não vai falar, Senhor, esquece a oração que eu fiz. Então, uma vez você já pediu para o Senhor,
me perdoa da mesma forma com que eu perdoo o meu irmão. Então, que essa é uma palavra de alerta para nós, porque esse texto aqui, depois que esse homem manda cerrar na prisão aquele a qual devia dinheiro para ele, a palavra diz que aqueles que estavam em volta voltaram lá para aquele rei e contou o que tinha acontecido. E aí o rei, aquele rei que havia perdoado a dívida daquele homem, voltou atrás também e mandou, cerrou ele na prisão, ele foi jogado na prisão até o dia que ele pagasse tudo que ele devia. Que essa palavra seja um alerta para mim e para você. Será que nós estamos tratando o nosso irmão da forma com que nós pedimos que o Senhor nos trate? E se estamos, que sirva de alerta. A gente pede perdão, mas a gente não quer perdoar. A gente quer muitas vezes ser servido, mas não quer servir. Irmãos, meditem nessa palavra. É um texto muito rico que vem nos ensinar acerca daquilo que o Senhor quer que nós façamos. O próprio Senhor, o próprio Jesus, no capítulo 7 de Mateus, ele faz um comparativo daqueles que ouvem a palavra dele e pratica, é um homem prudente que constrói a sua casa sobre uma rocha. Mas aqueles que ouvem e não colocam em prática, ele julga como um homem imprudente que constrói a sua casa em cima da areia. E quando vem o vento, quando vem a chuva, aquela casa ela é derrubada. Que nessa manhã nós possamos fazer um autoexame e pedir que o Senhor nos mostre, faça como Davi, Senhor, me mostra onde eu estou errando, vê se há em mim e me mostra, que Ele possa te mostrar nessa manhã. Se você muitas vezes está agindo dessa forma, eu posso dizer para vocês que hoje, agora, a partir de agora, eu tenho ficado mais alerta a respeito do meu relacionamento com o Senhor. A forma com que eu me relaciono com o Senhor tem que ser a mesma forma com que eu me relaciono com o meu irmão. Se eu quero ser perdoada, eu tenho que perdoar. Se eu quero de misericórdia, se eu quero que o Senhor se compadeça de mim, eu tenho que me compadecer com o meu próximo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, que vocês tenham um sábado abençoado. Fiquem, meditem nessa palavra, leiam lá em Jonas também, para que a gente possa aprender a forma com que o Senhor quer que nós nos relacionemos uns com os outros. Amém? Continue a orar um pelos outros, todos os pedidos que têm chegado através dessa plataforma, através desse grupo, não deixe de apresentar. Que vocês tenham um sábado abençoado, em nome de Jesus. Amém. Fiquem na paz.